Meus amores, vamos avaliar aí, né, de forma bem sucinta a Idade Média, que a gente já vem estudando, né, nos capítulos anteriores. Vamos só recapitular. A Idade Média tem início, né, no período das chamadas invasões bárbaras, no século V, e essas invasões ocorrem, né, em torno de países ali próximos do antigo Império Romano do Ocidente. É o Império Romano que começa, tá bom, a ruir, né, por conta das chamadas invasões bárbaras. Essa época aí vai se estender até o século XV, e é necessário que vocês entendam que a Idade Média ela tem as divisões na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média. As principais características: a economia ruralizada, o enfraquecimento comercial, a gente tem um poderio muito grande da igreja que se liga ao Estado, o sistema de produção é feudal, lembra o feudalismo que a gente já estudou, a sociedade é hierarquizada por conta, né, das divisões e segmentos da hierarquia, onde a gente vai ter os nobres, depois a gente vai ter primeiro o clero, os nobres, e depois aí, né, os camponeses. Essa sociedade está aí nas fotos, as imagens para vocês verem. A sociedade, ela não se movia, quem nascia num segmento permanecia o tempo inteiro nele, não havia perspectiva de mudança, de mobilidade social. A nobreza feudal era composta aí pelos senhores feudais, os cavaleiros, que era a arte da cavalaria, os condes, os duques, os viscondes, era a detentora de terras, arrecadavam os impostos dos camponeses. Nós temos aí o clero, que também era uma das composições da sociedade, tinha um grande poder, porque eram também dentro da estrutura estatal, né, responsáveis aí, o clero, pela proteção espiritual da sociedade. Não pagavam impostos, mas em compensação arrecadavam com o dízimo. A terceira camada da sociedade era formada pelos servos, camponeses e pequenos artesãos. Os servos, no geral, deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais para poder ter o direito a plantar naquela terra feudal. E aí nós vamos ter o sistema de tributos, né? A corvéia, eles trabalhavam de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal. A talha, eles tinham que dar metade da produção dali daquele pequeno feudo para o senhor feudal. E as manualidades, que eram taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor feudal. O moinho era aquele, né, que gerava através da força motriz de um animal, a tração animal, para poder gerar aí, né, o sistema de irrigação das plantações. Aí é o sistema de produção feudal, na imagem. Aí nós temos a supremacia da Igreja Católica, que teve uma grande força nesse período. Durante a Idade Média, né, a Igreja Católica domina o cenário religioso, não existe outra religião, só vai aparecer outro cenário religioso. Aí só tem o judaísmo, tá, de religião monoteísta. Só vai aparecer, né, novas disseminações do cristianismo depois da Reforma Protestante, na Idade Moderna, tá bom? Nós temos a Igreja como a detentora do poder espiritual, influenciava também o modo de pensar, por conta de que a população, por ser muito religiosa, acreditava muito no que a igreja dizia, e era uma forma muito grande, né, de se acreditar, porque era uma instituição que não tinha como as pessoas não acreditarem, porque ela estava ligada à estrutura do Estado, era uma teocracia. A igreja tinha muito poder econômico, e é nessa ideia do poder econômico que vários servos também, né, trabalhavam nas terras da igreja. Preste atenção que a igreja tem terras. Os monges, que são aqueles que viviam nos mosteiros, eles eram responsáveis por fazer as chamadas orações, né, rezavam por toda a sociedade, mas eles não tinham uma vida externa aos mosteiros, né? Passavam grande parte do tempo dentro dos mosteiros e adquiriram a característica da cópia, né? Eles copiavam, se tornaram monges copistas. Aí nós temos a economia ruralizada, lembra que saiu, que foi o que nós falamos, aí é a charrua. Vamos aí, a economia. A economia feudal baseava-se na agricultura, no sistema monocultor, um feudo produzia isso, outro feudo produzia aquilo, e aí efetuava-se as chamadas trocas. A gente vai ter as moedas aí, não no início da Alta Idade Média, mas já no final, tá bom?
que acabam sendo pouco utilizados, porque ainda tem muito sistema de trocas de produtos. O feudo era a base econômica do período, o artesanato também era bastante usado na questão produtiva. A produção não era tão grande, né? Por quê? Porque não tinham, vamos dizer assim, que a produção ela não era tão grande porque as técnicas utilizadas eram no campo, né? Eram rudimentares, não como hoje, que as técnicas são todas aceleradas, né? Acelera-se até o processo de desenvolvimento da agricultura. Aí nós temos o arado. Olha, gente, eu falei até charrua, mas aí, né, o arado. É porque a diferença é pouca. Aí nós temos a ideia dessa estrutura social, tá bom? Dentro da questão política, nós temos as relações de sucerania e vassalagem, onde o sucerano é quem dava o lote de terra ao vassalo, o vassalo oferecia ao senhor, né, fidelidade, trabalho. Quando surgisse alguma questão de confronto em guerras, eles tinham que, né, defender aquele feudo. As redes de vassalagem vão se estender por várias regiões, sendo que o sucerano, claro, ele vai ser extremamente poderoso. Os poderes aí, nesse destaque jurídico, econômico e político, estavam sempre nas mãos dos senhores feudais, os chamados donos dos feudos. Então, quem estava dentro do feudo tinha que cumprir as ordens do senhor feudal. A estrutura política, aí, a gente continua, né, nos modelos sociais, sociedade estática, lembrem, aquela que não muda tanto. Aí nós temos a nobreza feudal, os senhores feudais, aí surgem os cavaleiros no geral, que a gente já até tinha falado sobre. Aí a gente já falou, tá bom? A gente tem aqui a questão do casamento, tá? Pro casamento tinha as taxas para cobrir despesas de casamento da filha do senhor feudal. E aí ela fosse casar, aí as pessoas dentro do feudo também tinham que contribuir. Olha que absurdo, gente. Aí nós temos a mão morta, onde as pessoas que trabalhavam no feudo, na pequena terra ali que era dividida no feudo, caso o pai morresse, continuava, desde que pagasse, né, todas as taxas. Quanto à educação, cultura e arte medieval, a gente tem aqui, né, era objeto de poucos, porque aqui era centralizado na mão principalmente dos ricos, só os nobres estudavam. Era marcada pela influência muito grande da igreja, que ensinava o latim, as doutrinas religiosas e as táticas de guerras, né, que nem todo mundo tinha essas aulas, principalmente porque a arte da cavalaria também era muito ligada à nobreza. Grande parte da população medieval era analfabeta e, por isso, não sabia nem ler nem escrever. Então, tudo que a igreja muitas vezes falava era como se fosse verdade. No campo da arte medieval, a gente tem aí, né, ligada à religião. As pinturas vão retratar, né, a ideia do período, que era muito religioso, anjos, santos. E a gente vai ter muitas dessas pinturas, principalmente na Baixa Idade Média. Na arquitetura vai se destacar, né, as construções das igrejas, principalmente dos castelos e as grandes catedrais, muito bonitas, onde simplesmente vão utilizar nelas até os chamados vitrais. Gente, a gente fica por aqui porque tem um outro assunto que vocês vão ter que ver, beleza? Que é o Império Bizantino. Até a próxima aula.